Muito bem, então, conforme a gente divulgou aí desde ontem, nosso tema hoje é sobre a soberania de Deus e o seu cuidado conosco. Como surgiu esse tema? Essa semana eu acho que foi uma semana bastante difícil, as duas últimas semanas, né? Porque nós recebemos notícias aí da morte, né, repentina do Marcelo, o irmão da Meire. A gente estava orando por ele, esperançosos aí, ele dando sinais, mas Deus resolveu chamá-lo, né? Aquilo, assim, abateu bastante a gente tem conversado com a Meire também está bem abatida por causa da importância, do carinho que o Marcelo tinha na família, né? Mas também nós tivemos a notícia lá do Afeganistão, várias notícias tristes, imagens tristes, né? E mais uma vez a gente vê um povo sofrendo, irmãos nossos, né, tendo que sair só com a roupa do corpo, uma missionária que a nossa igreja participa do sustento dela, né? Foi para a Albânia para se encontrar com outros missionários lá. E, além disso, o Haiti, né? Novamente atingido por dois terremotos, uma tragédia grande ali. Eu essa semana também liguei para minha irmã é membro de uma igreja batista na Flórida, e a igreja dela tem um orfanato lá no Haiti. Eu me lembrei disso, né? Liguei para ela, mas ela disse que, graças a Deus, o orfanato está distante de onde foi lá a maior tragédia, né? E as crianças estão preservadas, mas todas essas coisas trouxeram bastante tristeza, né? Abalo para a gente, e a Lilian colocou em algum grupo aí, não sei se da liderança, né? Uma entrevista que fizeram com um norte-americano, e ele falou sobre como reagir a essas notícias, né, da própria pandemia e esse problema no Afeganistão, e ele falou do lamento, né, e eu acordei essa semana, num dia, eu acho que foi na quinta-feira, eu acordei com o Afeganistão na cabeça e comecei realmente a lamentar e a pedir a Deus, né, que tivesse misericórdia, e as notícias, né, tristes de pessoas doentes, de pessoas falecendo, né, por causa da Covid também. E eu pedi mesmo a Deus que naquele dia ele pudesse na minha devocional diária que eu faço, eu estou fazendo uma leitura bíblica aqui cronológica, através de uma Bíblia, né, que apresenta, né, uma forma de você ler cronologicamente, e caiu no Isaías 41, um texto que eu gosto muito, é um texto recorrente, eu fiz várias imagens dele, e nessa pandemia, principalmente esse versículo 10, eu tenho compartilhado bastante ele com as pessoas que estão temerosas, que estão passando por dificuldades, e foi justamente esse texto que eu tenho tantas vezes compartilhado, que Deus me deu como consolo naquela manhã para acalmar o meu coração, para tranquilizar o meu coração, e eu pude me aprofundei tanto nesse texto aí, né? Eu passei uma noite aí inteira, eu fui dormir quase 2 horas da manhã, lendo alguns comentários, lendo algumas introduções ao livro do profeta Isaías, né? A própria Bíblia que eu tenho usado aqui ficou toda marcada, né, nesse capítulo 41, eu fiz várias anotações, e esse tema me veio à mente: a soberania de Deus e o seu cuidado conosco. Esse Deus soberano a quem nós servimos, ele cuida de nós. Isaías é um profeta muito importante na Bíblia, né? Ele abre aí nas nossas versões, né, o livro dos profetas maiores. Ele é considerado o príncipe dos profetas, talvez por causa da sua origem. A origem de Isaías, ao contrário de Amós, né, que era um homem do campo, um boiadeiro, né, Isaías foi criado próximo ao palácio, né, ao palácio dos reis de Judá, né, em Jerusalém.
acham até que ele fosse parente de um dos reis de Israel, e ele então tinha essa facilidade, né, de estar mais próximo dos reis, e o seu livro, a sua profecia, né, leva aí mais de 50 anos, ele atravessa o reinado de Judá, né, o reino de Judá, acompanhando vários reis. Ele começa o seu ministério, e o capítulo 6 do seu livro mostra isso, né, quando o rei Uzias faleceu, né, quando ele morreu. E esse rei foi um rei que trouxe bastante prosperidade, né, ao reino do sul, ao reino de Judá. Aí depois ele tem que enfrentar o rei Acás, que fez bastante oposição a ele, até que vem o rei Ezequias, onde ele tem mais liberdade, ele começa a atuar mais, né, como conselheiro deste rei, e ele então está trazendo uma palavra profética especialmente para o reino do sul, para Judá, para Jerusalém. Mas também ele tem profecias a respeito do reino do norte, né? Falando inclusive da sua queda, né? Por causa do domínio assírio. Ele confronta muitos reis, dizendo assim: olha, não façam aliança, né? Nem com o Egito, nem com a Síria, nem com a Assíria. Deus é quem é o nosso Senhor, é aquele com quem nós temos uma aliança, mas muitos desses reis desobedeceram a isso, e ele, então, da parte do Senhor, vem e profetiza, né, contra esse reino, falando que o juízo de Deus virá. E quando Ezequias foi um rei que trouxe bastante reformas para o reino do sul, né? Mas ele também começou a flertar com a Babilônia, né? Depois de se livrar da Assíria, né? Veio uma comitiva da Babilônia, ele recebeu e abriu os tesouros do seu palácio, né? Se exaltando. Isaías chega logo em cima disso aí, diz: o que está vendo aí? Né? Veio uma comitiva aí da Babilônia, eu abri o palácio, mostrei as nossas riquezas, e ele tem uma palavra dura para Ezequias, dizendo assim: você não fez bem, o Senhor não se agradou disso, né? E por causa disso, Deus vai levar o povo para a Babilônia, não só por causa disso, mas por causa de todos os pecados, e ele ali já anunciou isso. Mas Deus disse: por amor a você não vai ser no seu reinado, né? Não vai ser no seu reinado. E, ironicamente, Ezequias até agradeceu, né? Ainda bem, louvado seja Deus que não vai ser no meu reinado, mas ele foi um dos causadores disso, né? Então, os 39 primeiros capítulos do livro da profecia de Isaías é alguma coisa de que Isaías está vivendo naqueles anos ali, como profeta chamado para o Senhor, né? São acontecimentos ali locais, são coisas que estão sucedendo. Depois do capítulo 40 até o final, são profecias futuras, são coisas que vão acontecer. Inclusive, esse capítulo 41, ele se situa profeticamente no exílio da Babilônia, tá? É uma palavra que futuramente, mas naquele momento ele estava recebendo uma palavra profética a respeito dos acontecimentos que aconteceriam séculos depois. Um mandamento, uma ordem de Deus ao povo que estava passando por um momento difícil, e ele mostra a base para eles poderem confiar nesse comando que eles estavam dando a ele, nessa ordem que eles estavam dando a ele, né? E ele vai nos mostrar isso então. Mas antes, eu queria que nós pensássemos um pouquinho. O que te faz sentir medo hoje? O que está te levando a ficar ansioso hoje, desanimado hoje? O que são as coisas que têm mais te preocupado no momento? Eu creio que há algo comum para nós, né? Que é essa pandemia que tem tirado o sono da gente, tem nos preocupado, alguns têm estado temerosos, desanimados, porque isso já está se alastrando muito, né? Já está passando muito tempo, e mas há outras coisas, né? Que podem nos trazer receios, medos.
cenário político, né, da nossa nação tem nos causado assim perplexidade, tem causado instabilidade, né, para nós. E algumas coisas têm nos desanimado, né, têm nos deixado ansiosos, né? Quantas coisas têm nos deixado realmente assim? No contexto daquele povo, algumas coisas os faziam ficar com medo e desanimados. Por exemplo, o número e o poder dos seus inimigos. Aquelas nações à sua volta, a Síria e principalmente a Babilônia, que estava emergindo, eram povos numerosos. Os seus exércitos deixavam as pessoas realmente amedrontadas. E principalmente essas nações menores, né? Israel era uma nação pequena. Eles já tinham tido muitas vitórias ao longo da sua história, que Deus tinha concedido a eles até sobrenaturalmente, né? Mas eles, de vez em quando, temiam esses povos, principalmente porque se afastavam do Senhor, né? Tinham medo desses povos. A incapacidade que eles tinham, muitas vezes, de resistir a eles. Ezequias mesmo temeu, porque Senaqueribe veio para invadir, né, o palácio, né, Jerusalém, e ele ficou com medo. E ele recebeu uma palavra de Isaías que o encorajou, porque ele disse, não, Deus vai livrá-los, né? E também eles já tinham experiências disso, né? A terrível consequência de uma derrota. Quantos mortos, quantas coisas levadas embora, quantas pessoas levadas cativas, né, para outras regiões. Essas coisas amedrontavam o povo naqueles dias, tirava o sono deles, os reis estavam sempre alertas, o exército estava tendo sempre que estar a postos, e eles temiam, então, muitas vezes, esses povos. Mas aqui nesse texto, que serve de consolo, serve para dar ânimo, não só ao povo daquele tempo, mas a nós hoje, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos ajudar a enfrentar os nossos medos e as nossas lutas, nós temos aqui duas ordens. São dadas dois comandos aqui de Deus para o povo naquela época e que é aplicados a nós também. A primeira ordem é essa: não tenha medo. Não tenha medo. Então pense aí no que produz isso na sua vida hoje. O que tem te causado medo, né? Deus tem essa palavra para nós hoje também. Não tenha. Mas a gente se pergunta, né? Como é que não ter um pouco de medo? Como é que não ter um pouco de receio? Como é que não ficar ansioso, né? E desanimado com tantas coisas, com tantas notícias que estão acontecendo à nossa volta. Mas, como sempre, a Bíblia, quando nos dá esses comandos, quando nos dá esses mandamentos, essas ordens, existem sempre razões para isso. Existem algumas coisas que são pilares, né, para nos ajudar a não ter medo. E quais são as 5 razões apresentadas aqui nesse versículo para nós não termos medo e não ficarmos desanimados? A primeira é essa: eu estou com vocês, eu estou com você. É assim que Deus anima o povo. É uma razão que ele está dando para o povo não temer, para o povo não ficar desanimado, e é a mesma razão para nós hoje. A segunda: sou o seu Deus. O povo de Israel, né, o povo de Judá, eles estavam cercados por povos idólatras que serviam aos seus deuses, né, que faziam imagens dos seus deuses e se prostravam diante deles. Mas Deus dizia para o povo seu, o povo de Israel, o seguinte: eu sou o seu Deus, tá? Eu estou com vocês. Uma outra razão é a seguinte: eu fortalecerei vocês. Vocês ficam desanimados, vocês ficam amedrontados, vocês perdem as forças, mas vocês não precisam, porque eu estarei com vocês, eu sou o Deus de vocês e eu os fortalecerei. A outra razão é a seguinte: não só fortalecerei, mas eu ajudarei vocês.
Deus é chamado muitas vezes do ajudador do seu povo. Alguém que ajuda outra pessoa, né, que está fraca, que está precisando realmente, é alguém que vem em nosso socorro, e Deus é este que vem ao nosso socorro. E não só o ajuda, mas como vai sustentá-los, né? Vai apoiá-los nas lutas e nas provas que eles então enfrentam. Então aqui estão os 5 motivos pelos quais o povo não precisava temer. Pois eu estou convosco. Eu sou o seu Deus. Eu sou aquele que fortalece vocês. Eu sou aqueles que os ajuda. Eu certamente vou apoiar vocês com a minha mão direita, né? Com a minha mão direita poderosa. Eu vou estar com vocês, porque eu sou o Deus de vocês, eu vou fortalecer vocês e vou ajudá-los e vou apoiá-los. E quando Deus nos chama, então, para ficarmos livres da ansiedade, para livres do medo, ele não deixa esse mandamento, esse comando, né, pairado no ar, não. Ele nos dá, então, pilares, ele nos dá apoios para nos sustentar neles e realmente vencer. Nós vamos ver qual é a chave realmente para nós superarmos todo o medo e toda a ansiedade e todo o desânimo. Esses 9 versículos aí vão mostrar coisas a respeito de Deus que vão intensificar a nossa fé e a nossa confiança nele. Quem é que está fazendo essas promessas, que são pilares aí para nós não termos medo, para não ficarmos ansiosos e desanimados excessivamente, pelo menos? Porque nós podemos confiar nessas 5 razões? Porque quem fez essas promessas é o Deus soberano, o Deus que é Senhor de todas as coisas, como nós cantamos aqui, Rei das Nações. Então, a chave para não temer é crer e confiar que Deus é o nosso Deus, que Ele está conosco, que Ele nos fortalecerá, nos ajudará, nos apoiará, nos sustentará, e conhecer a grandeza e a soberania dEle, fazendo com que isso intensifique ainda mais a nossa fé e a nossa confiança nele. E qual é a primeira coisa que Isaías vai nos mostrar aqui? Ele é o juiz de toda a terra. Veja o versículo 1, o que se diz aí? Calem-se diante de mim, ó ilhas. A expressão a ilhas aqui quer dizer a parte litorânea, né, ou o Mediterrâneo. Na verdade, essa expressão aqui significa o seguinte: Deus chamando para juízo todas as nações à volta da nação de Israel. Ou seja, todas as nações gentílicas, né? Deus chamando, olha, calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, vocês vão precisar, porque vocês vão estar diante de mim. Que se aproximem e então falem. Vamos nos reunir para o julgamento. Então, quando nós olhamos para esse versículo aqui, que começa o capítulo 41, o que nós percebemos aqui é justamente isso, que Deus é o juiz de toda a terra. Povos, nações, venham. É Deus quem está chamando, não é Deus quem está sendo julgado, é Ele quem está chamando para o julgamento. Aqui está uma imagem, então, de Deus chamando todas essas regiões costeiras, todos esses povos que ameaçavam, inclusive, Israel, para entrar em litígio com eles, para passarem por um julgamento. Então, ele está chamando essas nações para que elas prestem contas a elas. Imagina os nossos irmãos lá no Afeganistão, né? Diante daquela
invasão do Talibã novamente, e eles se lembrarem disso, de que quem julga todas as nações da terra é o Senhor, inclusive a nação de Israel, né? Mas aqui quem está sendo chamado para ser julgado não é o reino de Judá. Aqui eles estão no exílio e Deus chama as nações que os estão oprimindo para fazer esse julgamento, tá? Um outro vislumbre que a gente tem aqui de Deus, o soberano Deus, é que ele é o governante de todos os governantes dessas nações e de todas as outras nações. Os versículos 2 e 3 vão mostrar isso. Veja só, quem fez surgir no Oriente aquele cujos passos segue a vitória? De quem será que Deus está falando aqui para aquele povo, né? Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Com a sua espada ele os transforma em pó e com o seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. Sabe quem é esse governante que Deus está falando aqui, que ele está levantando para libertar o seu povo do exílio babilônico? É Ciro, o rei persa, que é quem vai realmente dominar a Babilônia e vai libertar os judeus desse cativeiro e permitir que eles retornem para a Palestina, né, para Jerusalém, para ocupar novamente a sua terra. Essa profecia se cumpriu. Aqui, Isaías recebeu esta revelação de que o povo passaria por 70 anos de cativeiro, mas ao fim destes anos eles seriam libertos. E aqui estão, então, essas pessoas que foram levadas cativas, recebendo esta mensagem, né, de que Deus estava levantando um rei mais poderoso que os babilônicos, um rei pagão, um rei que servia a outros deuses também, mas que naquele momento serviria aos propósitos e aos desígnios de Deus. Ele despertou então Ciro, chamou a Ciro, e aqui está então esta imagem de Deus usando quem ele quer e da maneira que ele quer para cumprir os seus propósitos. Os governantes, então, da história estão debaixo do governo soberano de Deus. Isso aqui intensifica a nossa fé e a nossa confiança nele. Isso até para nós, né? Nós vemos um clima, né? Um cenário político no nosso país, né? Se acirrando, né? Criando conflitos, e a gente fica pensando aonde nós vamos parar, mas quem levanta e depõe reis, governantes, é o soberano de toda a terra. É o soberano de toda a terra. Ou seja, Deus tem o comando da história em suas mãos. A história não está a seu bel prazer, né? Não está fora de controle como muitas vezes pensamos. Deus está no controle, no governo de todas as coisas. Esta é outra visão, outra imagem, outro vislumbre que nós temos da grandeza de Deus. Outro, ele é o incriado primeiro, ele é o Iavé. Veja aí o versículo 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Ou seja, eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele é o incriado, é ele quem trouxe à existência todas as coisas que foram criadas. Ele sempre existiu. Ele é aquele que é conhecido como o grande eu sou. Aqui está a imagem, então, de Deus, não apenas julgando as nações,
não apenas governando os governantes das nações, mas chamando também todas essas nações, como chamou no princípio, a existência. Desde o princípio. Deus é o primeiro. Ele é a realidade absoluta, antes de todas as outras realidades, de qualquer outras realidades que existam. Todas dependem dele. Ele é o primeiro, não criado. E ele estará lá com o último, quando tudo for realizado de acordo com o seu propósito eterno. Quando Deus responde, então, eu, o Senhor, sou o primeiro, a palavra Senhor aí é Yahvé, ou Jeová, né, como muitas vezes é traduzido. E o significado completo do nome, né, de Deus, Yahvé, como ele se revelou, é que Deus é o ser absoluto. Ele é o absoluto de toda a terra. Ele é revelado aqui como aquele que permeia toda a história, está acima de toda a história. Ele é o Senhor absoluto de todos os acontecimentos. Em uma palavra, né? Ele é incondicionalmente livre, imutável e eterno. E esse é o Deus que diz, olha, eu sou o Deus de vocês, eu estou com vocês, eu fortalecerei vocês, eu ajudarei e sustentarei a vida de vocês. Ele é o nosso Criador, é aquele que é, que era, que há de vir, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse. E por último, não encerrando o vislumbre, né, do poder e da eternidade de Deus, mas aqui, como Isaías está mostrando, ele é aquele que escolheu o seu próprio povo. Veja aí os versículos 5 a 7. Os países do mar, né, ou as ilhas, viram isto e tremeram. Viram o quê? Viram que Deus chamou Ciro para ser aquele que libertaria o seu povo. Viu que esse Deus é o soberano sobre todos os governantes, é o criador de todas as coisas. Esses países, esses povos pagãos, viram e tremeram. Os confins da terra tremeram. Eles se aproximaram e vieram. Mas eles ficaram com tanto medo e pavor que eles começaram a buscar uma solução para isso. E o que eles fizeram? Um ao outro ajudou e disse ao seu próximo, olha, seja forte. Nós, às vezes, usamos muito esse versículo aqui, não que o conceito dele não seja verdadeiro num círculo cristão e do povo de Deus, né? Nós podemos dizer uns para os outros, confiando em Deus, né? Olha, Deus é o nosso ajudador, então seja forte. Mas aqui são povos idólatras dizendo uns aos outros, olha, eu vou te ajudar, seja forte, nós vamos fazer um ídolo. Veja o versículo 7. O artífice anima o ouríveres, e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então, fizeram tudo com pregos para que não oscile. Então, aliás, fixam tudo com pregos para que não oscile. Então, eles fabricaram o Deus, fabricaram o ídolo. Veja como Isaías está sendo irônico, né? Eles precisaram até fixar com o prego para que aquele ídolo não caísse, né? Ficasse ali colocado, né? E eles confiaram nesses ídolos, tá? Mas veja o versículo 8. Mas você, Israel, você é meu servo. Você, Jacó, que é também o nome pelo qual é conhecido Israel, né? Você é aquele a quem escolhi. Você é descendente de Abraão, meu amigo. Veja aqui o que Deus está dizendo para eles. Vocês são o povo da minha escolha livre, da minha escolha graciosa. Eu trouxe vocês para perto de mim. E eu gostaria de chamar a atenção aqui quando Deus diz ao povo por meio do profeta o seguinte: vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Lá quando Deus chamou Abraão,
Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, né, da Caldeia, da Mesopotâmia, ou seja, da região onde era a Babilônia, né? E trouxe Abraão para a terra de Canaã, para cumprir as suas promessas nele. Isso certamente trouxe um incentivo, né, uma garra para aquele povo, porque agora aquele povo estava justamente onde Abraão no princípio estava, na Babilônia. E Deus disse: olha, como o meu amigo Abraão, né, eu trouxe para a terra de Canaã, eu vou tirar vocês daí também, porque vocês são meu povo, povo da minha propriedade. Veja o contraste, né? Aqueles povos, aquelas nações pagãs estavam desesperadas e procurando construir os seus deuses em quem se agarrar. E Deus vai e diz para o seu povo: olha, não tema, vocês não precisam temer como eles, porque eles servem a ídolos falsos, que não são deuses, são ídolos. Precisam até ser pregados, né? Precisam até ser fixados. Vocês não, vocês são o meu povo, povo da minha livre escolha. Vocês me pertencem. Vocês são um povo escolhido que eu os trouxe para perto de mim, perdoando-os, né, trazendo-os para junto de mim. Então é dessa forma que o consolo vem para aquele povo. Se você voltar lá no capítulo 40, o capítulo 40 começa justamente com essas frases, né? Console, console o meu povo. O profeta Isaías é chamado para consolar o povo que estava amedrontado, ansioso, desanimado, né? Console, console o meu povo, diz o Deus de vocês. E aqui Deus está se revelando então a este povo e dizendo para eles: não precisam temer. Então vamos lá, vamos fechar esse quadro então, para a gente terminar. Portanto, porque eu sou o juiz das nações, diz Deus para aquele povo. Portanto, porque eu sou o governante de todas elas, portanto, porque eu sou o que chama as nações à existência, porque eu sou o primeiro, eu sou o incriado, eu sou o Yahvé. Portanto, porque eu sou o que escolho livremente um povo e eu escolhi você, Israel, meu filho, tirei você do Egito, ó Jacó, né? Que eu escolhi, descendentes de Abraão, meu amigo. Portanto, porque eu sou este grande e soberano Deus, sou o seu Deus. Estou com vocês. Vou te fortalecer. Vou te ajudar. Vou te sustentar. Portanto, não tema. Não desanime. Nós precisamos talvez colocar isso aí, né? Na nossa geladeira, dentro da nossa Bíblia, na porta da geladeira, dentro da nossa Bíblia, em muitos lugares, para nos lembrarmos isso, que Deus vai nos lembrar todos os dias, para nós não temermos, para nós não desanimarmos, para nós não ficarmos entristecidos. A gente pode falar isso de uma outra maneira. Ao invés dos 5 pilares, nós podemos colocar isso da forma como Deus se relaciona conosco. Veja só, eu sou o seu Deus, estou sobre vocês. Eu estou com vocês, ou seja, eu sou por vocês. Eu vou te fortalecer, ou seja, Deus está dizendo, eu estou dentro de vocês. Esse fortalecimento vai vir de dentro para fora. E ele vai dizer, eu vou ajudar vocês, olha, eu estou ao redor de vocês, não importa de onde venham os inimigos, né? Eu estou ao redor de vocês para ajudar vocês. E ele vai dizer, eu vou sustentar vocês, ou seja, eu estou debaixo de vocês, a minha mão está estendida, vocês estão sobre elas, eu estou sobre vocês para sustentá-los. Então, não tenha medo, não desanime, porque eu sou o Deus de vocês. Eu gostaria de lembrar, para a gente encerrar, de
uma oração de fé que nós temos na Bíblia, que está aí no Salmo 13. O Salmo 13 é um salmo de lamento, onde Davi diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Quantas vezes nós nos sentimos assim, precisamos lamentar, precisamos nos dirigir a Deus assim: até quando, Senhor? Até quando? O povo passou 70 anos no cativeiro, né? E certamente muitos perguntaram ali: até quando, Senhor, nós vamos ficar aqui? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Veja só que essas expressões estão na Bíblia. É a oração do homem segundo o coração de Deus. Quando nós nos sentimos desanimados, quando nós nos sentimos temerosos, né? Não há nenhum problema em dizer para o Senhor: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai esquecer de mim? Será que o Senhor esqueceu de mim? Mas veja como Davi termina esse salmo: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Que nesses dias, né, nós certamente temos feito talvez uma oração semelhante como a de Davi. Mas como ele, nós possamos nos lembrar quem é o nosso Deus. Ajudados pelo profeta Isaías, nesse capítulo 41, nós possamos nos lembrar quem é Deus, vislumbrar a sua graça e o seu poder e confiar na graça dele. E nos lembrar de que Jesus prometeu, como Deus prometeu ao povo, estar conosco sempre e ser o nosso ajudador, ser o nosso sustentador. Ele diz para aqueles que estão cansados e sobrecarregados: venham a mim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Por quê? Porque eu os fortalecerei, eu os ajudarei, eu os sustentarei. Aliás, profecias que nós vamos encontrar aqui a partir desse capítulo 40 se cumprem plenamente em Jesus Cristo. Se cumprem plenamente em Jesus Cristo. Elas são anunciadas para isso. Isaías vai ter aqui, daqui para frente, no capítulo 40, profecias sobre o servo sofredor, né, que aponta para Jesus Cristo, que tem o cumprimento nele. Jesus Cristo é o cumprimento, então, de toda essa profecia que Isaías está nos dizendo aqui. Nós somos privilegiados, né, por ter Jesus, e aguardamos aquele dia da sua volta, né, onde aí sim haverá justiça plena na terra, né, porque ele reinará sobre tudo e sobre todos, e nós pertenceremos a este reino. Não desanimemos então, né? Não nos esmoreçamos, não tenhamos medo excessivo, mas que nós possamos confiar na graça e no poder de Deus. Amém? Amém. Sim, sim, podemos ir para outra sala, tá bom? Indo